Olá, eu sou João Vitor, eu estou cursando Ciências Contábeis na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Marcela, também curso Contábeis na Universidade Federal de São Paulo. E a gente está aqui porque a gente elaborou um manual para vocês vestibulandos entenderem melhor como que funciona a redação. Quem somos e o que queremos? Nós somos um pequeno grupo dos alunos da Universidade Federal de São Paulo, estudamos Ciências Contábeis no campus Osasco. Ao todo, nosso grupo são 7 pessoas. A Ana, a Ellen, João, que sou eu, o Leanderson, a Marcela, que está aqui com a gente, o Pedro e a Rayane. O nosso objetivo é esclarecer alguns aspectos sobre a redação do Enem, o exame que você provavelmente fará em alguns dias. Além do Enem, esse conteúdo pode auxiliá-lo em outros vestibulares do seu interesse, ou a estrutura pode ser a mesma. Esperamos que esse conteúdo possa servir de ajuda não só para o vestibular, mas também para outros aspectos do cotidiano, como, por exemplo, escrever um post, um e-mail ou coisas relacionadas. Legado do projeto. Preparamos todo o conteúdo da apostila com muito carinho e gostaríamos de saber se foi útil e o que podemos melhorar. Nele vamos elaborar a estrutura da redação dissertativa argumentativa, suas competências, exemplos de redação nota 1000 e algumas dicas bem bacanas para não cair naquela redação clichê e garantir uns pontinhos. O intuito é compartilhar esse material com o máximo de alunos da rede pública, compartilhando conhecimento e ajudando quem muitas vezes não pode fazer um cursinho pré-vestibular. Então pedimos que, se puderem, nos ajudem a melhorar nosso material. Só preenchem o nosso formulário no final da apresentação. Sobre o Enem e o peso da redação no vestibular. Cada uma das 5 competências vale 200 pontos na redação, ou seja, é necessário abranger todas as competências para atingir uma nota máxima de 1000 pontos. E de que forma a nota da redação pode influenciar a escolha da universidade? O peso da redação e a nota mínima varia de acordo com cada universidade. Há universidades que o mínimo é 500 pontos, há cursos que a sua redação pode ter no máximo de 3 pontos, peso 3, e garantir uma boa nota na redação do Enem pode te deixar na frente dos seus concorrentes. Aqui estão 5 competências na redação do Enem, que você tem que abranger. Tem que ter domínio da norma culta da língua escrita, compreender a proposta da redação, coerência, conhecimento dos mecanismos linguísticos e elaboração de uma solução para o problema proposto. Aqui está um pouco separado o peso da redação do Enem por curso da Universidade Federal de São Paulo, no campus Osasco. A EPEM. Contábeis, ela tem peso 2,5, com nota mínima de 500 pontos. Para a economia, ciências econômicas, o peso é 2 pontos e nota mínima de 350 pontos. Para as ciências atuariais, ela tem peso 2,5, com nota mínima de 500 pontos. E para relações internacionais, ela tem peso 2, com nota mínima de 300 pontos. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura da redação. O gênero textual é dissertativo argumentativo, e algumas características. O texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas costumam aparecer como tema da redação. O texto dissertativo argumentativo se refere a um gênero em que o autor deve defender o seu ponto de vista através de argumentos. Os argumentos são super importantes, pois mesmo que seja uma apresentação de ponto de vista, não é utilizado suposições e o que a pessoa acha de forma vaga, deve se comprovar e que sejam convincentes. É importante ter argumentos com origem de fontes seguras e sérias. Temos como exemplo de dissertação as redações de vestibulares, artigos de opinião, manifestos e entre outros. A dissertação possui a seguinte estrutura: introdução, argumentação e conclusão. Na introdução, ela trata-se do primeiro parágrafo em que o autor deixará claro o assunto que será abordado e o seu ponto de vista. Na argumentação, também conhecida como desenvolvimento, tem aproximadamente 2 a 3 parágrafos. Nessa etapa, serão apresentados argumentos que justifiquem o seu ponto de vista, exemplos auxiliam nessa parte, pois apresentam mais embasamento para seus argumentos. E a conclusão é o último parágrafo da sua dissertação, e o que fará o fechamento do assunto. No caso do Enem, solicitam que tenha uma proposta de intervenção para o assunto, ou seja, que traga uma possível solução para o problema abordado no texto todo. Importante, não dar uma intervenção vaga. Nos preocupamos com uma intervenção inovadora, mas podemos selecionar uma que exista, mas aperfeiçoá-la. Aqui são algumas dicas do que não fazer na redação, como não utilizar termos como na minha opinião, acho que, você não tangenciar, não migrar para assuntos que não sejam do tema, porque isso pode zerar a prova,
não deixar a redação por último, porque como ela tem um peso muito grande e ela leva um pouco mais de tempo, é importante fazer a prova com um tempinho bem tranquilo. A estrutura da redação e os parágrafos. A estrutura da redação de maior parte dos vestibulares, como o Enem e FUVEST, segue o modelo de gênero textual dissertativo argumentativo, que consiste na defesa de uma tese por meio da explanação de argumentos e de análise críticas deles. Uma das principais características desse tipo de texto é sua estruturação bem definida em introdução, desenvolvimento e conclusão, como já dito anteriormente. Além disso, uma dica importante é que esse tipo de texto não permite que você efetue muitos rodeios acerca do tema, por isso seja claro e consistente em seus argumentos e parágrafos. Podemos até aconselhar para que uma redação nota 1000 divida o texto da seguinte forma: um parágrafo para a introdução, 2 para o seu desenvolvimento argumentativo e 1 para a conclusão. Pensando na importância de entender cada uma das partes, a seguir vamos falar um pouco mais sobre a composição delas para a estrutura da redação do Enem. A introdução é aquele parágrafo inicial da sua redação, que deve conter cerca de 5 linhas e tem o objetivo de contextualizar o leitor sobre o tema que você discutirá ao longo do texto. Por ser o primeiro parágrafo dos seus textos, parafraseando o Carnaval, este parágrafo será o abre-alas de sua redação. Ele necessita ter algumas características fundamentais, como chamar a atenção do leitor e contextualizar o tema. E defender uma tese. Não confunda defender uma tese do assunto sobre o qual você discutirá a tese é uma proposição sobre o tema, ou seja, seu posicionamento em relação a ele. Na estrutura da redação do Enem, os próximos 2 ou 3 parágrafos do seu texto devem ser dedicados ao desenvolvimento dos seus argumentos, utilizando cerca de 7 linhas para cada. Os parágrafos de desenvolvimento consistem naqueles em que apresentam os argumentos que defendem a sua tese, já exposta na introdução, com o objetivo de convencer o leitor a respeito do seu posicionamento sobre o tema. Abaixo segue alguns pontos importantes para o seu desenvolvimento. Utilize um tópico frasal. O tópico frasal é responsável por introduzir a ideia central de um parágrafo, e a partir dele você desenvolverá ideias secundárias correlatadas. Ou seja, o tópico frasal será a sua introdução de cada parágrafo. Desenvolva o seu argumento. Após introduzir a ideia central do seu parágrafo, vamos desenvolvê-la com argumentos robustos e verídicos que comprovem a sua tese. Mas atenção, não exponha apenas informações. Para convencer o leitor, você deve analisá-las de forma crítica e demonstrar que possui conhecimento sobre aquilo que está abordando. Você deve conectar suas ideias. Já que cada parágrafo deve ter a sua conclusão, você deve finalizá-lo conectando as ideias e mostrando o sentido delas terem sido discutidas. Por fim, a conclusão. A conclusão é o parágrafo que irá finalizar a sua redação do Enem e deve conter aproximadamente 5 linhas. Neste parágrafo, você não deve abordar novos argumentos, mas relacionar com a sua tese, todos os que foram expostos durante seu desenvolvimento e propor intervenções, soluções para os problemas abordados ao longo do texto, concluindo o seu pensamento. Para isso acontecer, você deve sintetizar as suas ideias. Para isso, retome sua tese, mas agora a conectando com todas as ideias abordadas durante o texto. Isso irá iniciar uma conclusão garantindo coerência em sua redação. Faça uma proposta de intervenção detalhadas. O Enem exige que seja apresentada uma proposta de intervenção para o problema abordado. Então, após inserir o leitor na sua conclusão, apresente suas propostas de intervenção que podem ser feitas para lidar com o seu problema abordado. E finalize com chave de ouro. Aqui é importante que você mostre que todos os pontos que você abordou estão conectados e trazem coerência na sua redação. Agora a gente vai falar um pouco sobre agentes de ação. Competência 5, proposta de intervenção. Precisa de presença da proposta e detalhamento das formas ou meios de concretização. A intervenção deve conter um agente, que é quem deve fazê-lo, uma ação, que é o que o agente deve fazer, e o modo com que será feito. E o efeito que isso vai trazer para tudo que está acontecendo na intervenção. Aqui tem um exemplo prático, né? Onde a Polícia Federal é o agente, fazer uma maior fiscalização é a ação do agente, os postos estratégicos de exploração, o jeito como será feito. E o efeito é o quê? Seja preso quem pratica e os abusados sejam encaminhados para acompanhamento psicológico.
Deve conter 2 agentes no mínimo e 3 no máximo. Conectivo são palavras que dão sentido e coesão às frases elaboradas, ajudando a conectar ideias, sentenças e parágrafos. Facilitam a interpretação da redação e é muito indicado usar. Aí a gente fala um pouco sobre a aplicação dos conectivos na redação, como que você vai usar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Evite usar atualmente, hoje em dia e na atualidade. Fique atento às redações nota 1000. Usa como base para você elaborar sua redação. Aqui a gente vai dar um exemplo para vocês da redação nota 1000, do estudante Lucas Felp, em 2018. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A introdução dele é uma breve descrição do assunto, ele usa o conectivo nesse sentido para adicionar mais informações sobre o livro e sai da ficção e faz um paralelo com a realidade enfrentada pela sociedade. Desenvolvimento, ele usa 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é destinado a apresentar o problema enfrentado pela sociedade. Ele permanece no argumento central, adicionando um pensamento de uma pessoa conceituada, passando credibilidade ao raciocínio, e faz uma ligação com informações já descritas anteriormente. Ele continua com o desenvolvimento com mais 2 parágrafos, usa um conector para a continuidade do argumento ligado ao problema, novo exemplo para a finalização da frase argumentativa e um conector de adição, mostrando semelhança entre o exemplo e a realidade. Ele finaliza com 2 parágrafos, usando o conector para a opinião do autor e propondo a solução do problema, que já é a intervenção. No último parágrafo, o aluno faz uma finalização da redação contando um dos acontecimentos finais do livro abordado no início da redação. Dicas importantes. Evite expressões que são ações de exprimir, de expressar palavras por gestos pela fisionomia. Modo de comunicação próprio, frase, dito, sentença, expressão idiomática, que tem uns exemplos que devem ser evitados. Antes de mais nada, em pleno século XXI, fechar com chave de ouro e como todos sabem. Não fuja do tema, evite gírias, não generalize nada, use exemplos relevantes, não seja radical nos argumentos, tenha objetividade, utilize sinônimos e faça um rascunho com as ideias principais do tema. Quanto mais rascunho você fizer, melhor vai ficar o final. As ações abaixo podem zerar a nota da redação, então fique atento a fugir do tema, a copiar o texto motivador, não obedecer à estrutura, desrespeitar direitos humanos, escrever só 7 linhas e deixar a folha da redação em branco. Nós agradecemos sua atenção. Ficamos felizes por ter chegado até aqui. Esperamos que tenha uma ótima prova e possa, assim como nós, ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento para coisas boas. Como a gente disse lá no começo, aqui tem um formulário que a gente disponibilizou para que vocês respondem e nos ajudem a fazer um trabalho cada vez melhor, proporcionando cada vez resultados melhores para as gerações que prestam o Enem ou vestibulares. Obrigada. Obrigado.